Pessoal, nós vamos falar sobre visagismo. O que é o visagismo? Visagismo vem da palavra francesa visage, que significa rosto. Então, nós vamos estudar o rosto da cliente. Nós vamos fazer um estudo, um mapeamento do rosto da cliente para encontrarmos o desenho perfeito, tá bom? Para fazer o visagismo, nós precisamos nos atentar em algumas partes importantes, tá? Nós temos que perceber bem a estrutura óssea da cliente, tá? O desenho que é natural da sobrancelha dela, cor da pele, cor dos cabelos, tá bom? A simetria do rosto dela, porque uma sobrancelha para estar bonita, ela tem que estar simétrica. O que é a simetria? Os dois lados estarem iguais, certo? Isso é importantíssimo. Se a pessoa tem algum defeito, alguma irregularidade no desenho natural dela, nós, designers de sobrancelhas, estamos aqui para isso, para corrigir essas irregularidades, tá bom? Então, o que a gente tem que se atentar? A gente tem que se atentar a esses detalhes para criarmos esse desenho perfeito. Eu vou estar mandando para vocês também, junto com esse vídeo, um arquivo onde vocês, isso tem na apostila de vocês, tá? E tem também nesse arquivo que eu vou estar mandando, que é formato de rosto, formato das sobrancelhas para cada formato de rosto. Tudo isso vai ter nesse arquivo que eu vou estar enviando junto com esse vídeo, tá? Uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas: a gente vai mapear o rosto da cliente, a gente vai fazer o desenho correto. Enquanto esse desenho não estiver harmônico, enquanto você não olhar para o rosto da sua cliente e não sentir que está harmônico, não parem de desenhar. Apaga, faz de novo, marca de novo, mostra para a cliente, tá? Por quê? É uma coisa importantíssima. Um pelo que você retirar incorretamente pode causar falhas, pode causar danos, tá? E às vezes esses danos podem ser irreversíveis, tá bom? Então isso é muito importante. Só inicie a epilação, a retirada, a remoção de pelos após o desenho estar perfeito, do agrado da sua cliente, tá bom? Desenha, mostra pra ela não gostou, desenha de novo, mostra, tá bom? Isso é importantíssimo. Eu que trabalho com micropigmentação, eu posso falar que eu sou bem chata nisso. Por quê? Um design de sobrancelhas, tudo bem, o pelo vai nascer de novo. Às vezes não, vocês vão entender já já o porquê. A rena, daqui uma semana pode sair. Na micropigmentação, não. Aquilo ali vai ficar permanente. Então eu aprendi a ser chata, tá? A ser exigente com o meu trabalho. E vamos ver agora o porquê, tá? Que um pelinho que você tirar pode ser irreversível se você retirar ele incorretamente, tá? Os fios, todos os fios do nosso corpo, cabelo, pelos do braço, pelos da sobrancelha, dos cílios, todos os pelos do nosso corpo, eles têm uma programação genética. O que é isso? Durante toda a nossa vida, nasce em cada folículo, vamos entender bem, o folículo, o que é? O buraquinho, tá? Que a gente tem no rosto, na pele da gente. Em cada folículo desse nasce, em toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, 10 pelos. O que é isso? O pelo, ele tem fases, tá? Fase anágena, que é o nascer, a fase catágena, que é o descansar, e a fase telógena, que é o cair,
tá bom? Então vocês vão estar vendo aqui que tem a fase anágena, que é onde o pelo nasce e cresce. Depois é a fase catágena, onde ele descansa, que é onde vai ficar daquele tamanho e dali ele não vai passar. E a fase telógena, que é onde ele cai para nascer um outro pelo, tá? O que acontece? Eu sempre falo nas minhas aulas que Deus é muito perfeito. Por quê? Imagina vocês que o nosso organismo, a nossa pele entende que naquele pelinho que caiu não vai nascer mais, então tem que nascer no outro folículo, pra gente não ficar sem de tudo. Só que no decorrer dos anos acontece de cair totalmente, de cair todos, isso é normal, tá? Quando que aconteceu muito isso também? Não só com as clientes mais idosas, aquelas senhorinhas, que normalmente são as que mais têm falta de pelos, tá? Na década de 80, 90, aconteceu muito da moda ir mudando. E as sobrancelhas acompanham a moda. Depois eu vou deixar também um arquivozinho para vocês, para vocês acompanharem a moda das sobrancelhas desde a década de 20, quando surgiu o design de sobrancelhas, tá? Para vocês irem entendendo a evolução disso. Na década de 80, 90, usava-se aquela sobrancelha bem fininha, bem arqueada. Então tirava-se muito pelo, tá? O que aconteceu com isso? Foi removendo em excesso, e esses pelos começaram a não nascer mais. Por isso que hoje é muito comum a gente ver essas senhorinhas de mais de 60 anos com poucos pelos, tá? Ou até pessoas mais jovens também com poucos pelos, porque acompanharam essa moda, que pra mim era feio, mas é uma realidade, tá? Hoje nós conseguimos fazer um design muito mais bonito, muito mais harmônico pro rosto, né? E hoje a gente tá ganhando das décadas passadas, graças a Deus, mas aconteceu isso é fato, tá? É história, aconteceu, então não tem como a gente negar. No caso desses, o que é a solução pra gente corrigir esses problemas? De imediato, a aplicação da rena, tá? E caso a cliente queira, a micropigmentação, tá bom? Que aí você vai desenhar os pelos novamente, mas é artificial. Aqueles pelos naturais dela não vão mais nascer, tá? Vocês vão ver no final, mais pro final do curso de vocês, que hoje a gente tem a opção do mega hair de sobrancelhas também. É um procedimento que tem um curto prazo, tá? Ele dura pouco, mas para você que não quer fazer a micropigmentação, é uma solução também, tá? Para você preencher aquelas falhas que existem nas sobrancelhas, tá bom? Então, só para repassar, a fisiologia do pelo: fase anágena, nascer e crescer, fase catágena, descansar, e fase telógena, cair para nascer um novo, tá bom? Essas são as fases do pelo, certo? Vamos analisar também um ponto importante, tá? Quando a gente for fazer esse design, quando a gente for trabalhar o visagismo para fazer esse design, tá bom? O que você vai analisar nas pessoas? Esse é um exercício que eu estou passando para vocês, tá? A tonalidade das sobrancelhas, se ela faz ou não contraste com a pele, tá? Se os fios invadem as pálpebras quando o fio já tá bem aqui embaixo, tá bom?
O traçado equilibra ou desequilibra o rosto da sua cliente? O desenho dela, às vezes ela tá um pouquinho mais caída de um lado. Isso tá dando um equilíbrio, tá dando uma harmonia, tá passando harmonia, tá bom? Se as sobrancelhas entristecem o olhar, porque às vezes tem aquela pessoa da sobrancelha mais caída, nesse PDF que eu vou passar para vocês, nesse arquivo, vocês vão entender bem o que é a sobrancelha caída, o que é a sobrancelha muito alta, tudo isso vocês vão entender, vão estudar para depois vocês passarem para mim o que vocês entenderam, tá certo? Outro ponto, a sobrancelha tem a pessoa, ela tem a expressão séria, brava, envelhecida, tá? Tudo isso a gente consegue corrigir no design, tá certo? As pálpebras são proeminentes, aquelas pálpebras saltadas. As sobrancelhas, elas são ralas, são falhadas. Hoje nós estamos aqui, nós designers de sobrancelhas, estamos aqui para isso, para corrigir essas falhas, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Olha as pessoas que estão à sua volta, reparem elas, tá? Vê o que você poderia estar mudando nessa pessoa, na sobrancelha dessa pessoa, no olhar dessa pessoa, porque eu vou te falar uma coisa. A gente, como designers de sobrancelhas, nós podemos transformar vidas e isso é muito, mas muito gratificante, viu? A pessoa chegar com a sobrancelha falhada, sobrancelha, aquele olhar triste e você conseguir transformar esse olhar, deixando a pessoa com um ar alegre, com um ar mais jovial, isso é muito bom, certo? Vocês vão ver nesse arquivo que eu vou passar para vocês o formato dos olhos, tá? Em contraste com o formato das sobrancelhas. Então, para cada formato de olho tem um tipo de sobrancelha, tá bom? Isso é uma coisa que, assim, é importantíssimo vocês saberem, tá? Vocês vão estudar tudo isso e depois eu vou estar fazendo as perguntinhas, igual eu passei para vocês as perguntas do vídeo da semana passada. Vocês vão me responder e vão tirar as dúvidas, certo? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho das ferramentas, tá? O que vocês vão estar usando para desempenhar bem um design? Pinças, paquímetros, linhas, a rena adequada, tudo isso, navalhas, tudo isso eu vou estar passando para vocês, tá bom? Então, estudem isso daí que eu passei agora, tá bom? Estudem, tudo isso tem na apostila de vocês. Vou estar passando um reforcinho para vocês nesse arquivo que eu vou estar mandando, certo? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Tanto no particular como no grupo do WhatsApp.